Boa noite, acabou caindo, gente. Não sei o que foi que houve com a internet do Lino. Boa noite. Desculpem esse transtorno inicial, por favor. São as intercorrências do uso da internet nesses tempos. Aguardar o Lino. Boa noite novamente a todos e a todas. Aguardar mais um instantinho o Lino. Boa noite. Então, gente, já que o Lino está com dificuldades de entrar e respeitando aqueles que se dispuseram a estar aqui no horário, né? Então vamos iniciar, né? A nossa Neurolive de hoje, ela tem como tema apoio psicológico à paz e promoção do bem-estar subjetivo infantil durante a pandemia Covid-19. Então, meu nome é Laurentino, sou psicólogo, atuo atualmente aqui no Ceará, na cidade de Crateús, e sou mestrando do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Piauí e sou orientando da professora doutora Ana Raquel de Oliveira, né, que é a nossa mentora e a pessoa que nos orienta os nossos trabalhos, né? Então estou aguardando o psicólogo Lino, que também é um companheiro de mestrado lá da Universidade Federal do Piauí, para a gente abordar essa temática. No entanto, ele está com dificuldade de entrar. Vamos continuar e dar o pontapé inicial sem a presença dele, né? Infelizmente, não sei o que foi que houve. E assim, gente, durante essa pandemia, né, muitos pais se viram diante de muitas dificuldades e desafios em lidar com os efeitos provocados por essa pandemia, né? Principalmente porque eles tiveram que executar inúmeras tarefas, trabalho remoto, né, cuidar da educação das crianças, atividades domésticas, enfim. Então, muitos desafios a serem enfrentados durante esse contexto. Então, pensando nisso, a gente do núcleo, seguindo uma norma técnica, uma norma da Sociedade Brasileira de Psicologia, que lançou um tópico sobre esses cuidados, né? De um apoio psicológico à paz e também dando esse suporte ao bem-estar das crianças. Então, quem quiser e tiver interesse em ter acesso a esse material, está no próprio site da Sociedade Brasileira de Psicologia, SBP, que lá terá todos os detalhes, né? Então, essa Neurolive foi inspirada nessa cartilha, né? Então, a gente viu que muitos órgãos governamentais lançaram cartilhas orientativas, né? No intuito da gente fornecer uma melhor assistência, um melhor trabalho durante esse período. E lembrando que o que a gente vai discutir aqui nessa Neurolive é referente a cuidados que podem ser praticados, sejam em tempos de pandemia ou não.
né? Então, são cuidados, são práticas parentais positivas que podem orientar a prática de pais, independentemente se a gente esteja ou não nesse contexto de pandemia. Então, primeiramente a gente tem que estar atento a alguns conceitos chaves, né? Que a gente costuma dizer. Então, é muito comum problemas internalizantes nesse período, nas crianças, e problemas externalizantes. Então, é importante os pais, os cuidadores, estarem atentos a essas questões, né? Então, problemas internalizantes se referem principalmente às questões emocionais, como medo, ansiedade, que as crianças podem estar apresentando nesse tempo, né? E os problemas externalizantes são aspectos relacionados aos comportamentos mesmo, como agressividade, birra das crianças, né? Então, nesse contexto, elas estão muito mais suscetíveis a esses tipos de sentimentos e comportamentos. E cabe aos pais e cuidadores, né, serem guias, garantirem o bem-estar. Então, fornecer uma rede de apoio. Haja vista que essas crianças, elas perderam as principais redes de apoio nesse período, como escolas, creches, né, serviços médicos, enfim, serviços de saúde. Então, cabe aos pais prover esses cuidados, né? E diante daquilo que a gente mencionou antes, diante de inúmeras outras demandas que eles têm que cumprir durante esse período. E a gente viu que professores, enfim, diversas áreas profissionais tiveram que realizar trabalhos remotos, tiveram que se adaptar às circunstâncias, né? E a gente costuma dizer que a gente, nesse momento, precisa lançar mão de inúmeras estratégias, habilidades que a gente adquiriu ao longo da vida, né? Então, esse é e também prestando serviço aqui à comunidade em geral, a gente se viu diante de uma situação em que as pessoas pouco têm usado dessas habilidades, né? A gente vê uma deficiência muito grande de um conhecimento mesmo pessoal, emocional, de saber usar essas dificuldades, habilidades emocionais. O Lino está pedindo para entrar. Só um instantinho, gente. Só um instantinho. Peço desculpas por essa atribulação do início. Você está me ouvindo, Laurentino? Oi, Lino. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Tá tudo bem. Tá certo, então bora começar assim mesmo. Eu tinha entrado lá no Insta, aí no caso, era para tu ter saído, né? Aí ia dar certo, que eu ia te mandar o convite e tu ia entrar no teu perfil mesmo. Sim. O meu perfil travado aqui, mas bora. A gente vai continuar assim mesmo. Então, eu já tinha dado início falando sobre um pouco desse contexto, né? Desse contexto no qual a gente está inserido, onde os pais tiveram que se adaptar Uhum. a garantir esses cuidados, além de realizarem inúmeras atividades, sejam do trabalho, sejam domésticas, enfim. Então, eu vinha trabalhando nesse sentido e já tinha adentrado um pouco nos conceitos chaves que a gente tem que estar atento a nesse momento, né? Sim, verdade. Então, você poderia aprofundar um pouquinho referente aos conceitos chaves, a esses pontos que a gente tem que estar mais atentos para a gente realizar um trabalho de orientação, de conduzir melhor esse momento referente tanto às crianças como aos pais. Sim.
Primeiramente, boa noite a todos aí que estão na live, estão participando. Quero pedir desculpa por esse inconveniente que aconteceu, né? Estava nos planos. Bom, como o Laurentino já havia falado acerca dessa pandemia, né? Que tem nos colocado, assim, numa posição que as famílias têm que estar se reinventando, né? Nas suas rotinas, nos seus afazeres. Muitos estão aí sem poder trabalhar, outros ainda estão saindo para trabalhar, né? Porque, de certa forma, é o seu sustento. E todo esse contexto de pandemia, tem proporcionado alguns problemas. Nós vamos estar falando aqui agora sobre eles, que são os problemas internalizantes infantis e os problemas também externalizantes, né? Vamos estar primeiramente falando sobre os problemas internalizantes infantis. Quando se fala de problema internalizante, está relacionado ao comportamento, né? E a forma como as crianças estão lidando com as suas emoções, as suas dificuldades emocionais. E dentro desse contexto, a gente pode estar observando medo, ansiedade, preocupações ou uma tristeza persistente, né? Queixas somáticas, como dores no corpo. Também a questão do retraimento social. Apesar de que esses problemas internalizantes tenham uma influência de fatores hereditários, cultural, e também algumas características temperamentais, existe alguns pontos que estão associados, né? Uma questão à prática superprotetora e autoritária dos pais. Ou seja, a forma como os pais têm se relacionado com seus filhos nesse momento de isolamento, de pandemia, tem influenciado muito nesses problemas internalizantes, né? A falta de apoio, a expressividade emocional da criança, isso a curto e a longo prazo vai trazendo problemas para a criança, né? Tanto emocional como psicológico. Mas vale estar ressaltando um ponto: tanto medo, ansiedade é algo que é inato, mas quando isso chega a tomar-se uma proporção que venha fugir do controle da criança, ou até mesmo a criança não entender ou saber lidar com essas emoções, isso vai acabar trazendo prejuízo, né? Tanto para a criança e, consequentemente, para os pais ou os cuidadores, que estão ali constantemente cuidando das crianças. E também nós temos aí os problemas externalizantes, né, infantis, que já vai estar voltado ao comportamento, a forma como a criança vai estar tendo as suas relações interpessoais, como ela vai estar interagindo com o outro, com seus familiares e as pessoas que elas estão convivendo aí nesse momento de isolamento. Aí uma dessas características é a agressividade, a desobediência, o oposicionismo, né, o temperamento exaltado e também a impulsividade. Então é preciso que nós devemos estar atentos a essas questões, observar, você que é pai, você que é mãe, você que está sendo aí um cuidador, está observando esses comportamentos, né? Desde quando começou essa pandemia, o que foi que mudou no comportamento da criança, como é que ela tem se comportado, como é que ela tem agido, né? Como é que ela tem lidado com essa situação. E dentro disso nós podemos também estar vendo que existe um fator genético, né, associado ao temperamento e à prática também culturais. E tanto a permissividade quanto o excesso de práticas, né, autoritárias, então, estão também associados a esse padrão comportamental. E entra mais uma vez aquela questão, a forma como os pais estão se relacionando com a criança. Porque agora eles têm que lidar, né, não só com as questões emocionais e comportamentais da criança, mas tem também que estar, de alguma forma, trazendo o sustento para casa. E quando não tinha a pandemia, os pais tinham toda aquela rede de apoio. Tinha escola, tinha outros parentes, né, tinha creche. Ou seja, agora de forma toda essa responsabilidade
está voltada somente para os pais ou cuidadores. Isso também, a longo prazo, isso vai causando um estresse, isso vai causando, assim, um desgaste tanto físico, né, como mental, e, consequentemente, pode estar trazendo muitos problemas futuros, né? E Sim, algo interessante, Laurentino, em relação ao comportamento, né, a forma como as crianças estão se relacionando, é também a disponibilidade emocional e afetiva, que pode também estar reduzida por conta dos pais, né? Alguém pode até dizer, mas eu passo o dia todinho com meu filho, com a minha filha, eu passo o dia, o dia todo com a minha família, mas dentro dessa quantidade, né? Qual tem sido a qualidade desse tempo que você tem dado a essa criança? Questão da atenção, questão do cuidado, de dar espaço para essa criança para que ela venha tá expressando as suas emoções, está apoiando ela em alguma atividade nova, né? E tudo isso acaba também refletindo nesse momento de pandemia. E por último também é a questão do bem-estar subjetivo dos pais. Você que está aí participando da live agora, você que é pai, que é mãe, ou que está cuidando aí, né, de alguma criança, como é que você pode estar avaliando hoje, né, fazendo uma avaliação subjetiva do seu estado emocional, né, relacionado às emoções positivas ou negativas, como é que você tem se sentido, né, porque isso também influencia muito. Aí volta naquela mesma questão, por conta desse momento que nós estamos vivendo, a ansiedade, o medo é algo que em algum momento vai bater a porta, né? É algo que vai ser inevitável não sentir, mas a forma como os pais, a forma como as crianças vão estar lidando, ou vão ser ensinadas a estarem lidando com isso, é que vai fazer toda a diferença nesse momento. uhum. E é isso. Certo, Lino. Certo. Então, pode Oi, tá me continuar. ouvindo? Sim. Então, aí dentro desse contexto aí temos algumas estratégias, né? Que nós podemos estar colocando para que venha facilitar esse processo de convivência, essa nova rotina que os pais e também as crianças estão tendo. E existem muitos facilitadores que podem estar ajudando tanto os pais como as crianças nesse momento. Nós vamos estar falando agora, né? Sim. Então, assim, Lino, referente aos cuidados à infância, né, em geral. Então, tem que, tem que enfatizar que os cuidados na infância, eles são imprescindíveis e essenciais para a manutenção da saúde mental futura das pessoas, né? Independentemente se a gente está enfrentando uma pandemia ou não, né? A gente sabe que na infância é onde as crianças estão formando milhares, milhões de comunicações neurais, né? Então é um período propício para o desenvolvimento de inúmeras habilidades, enfim. E nós, seres humanos, desenvolvemos um modelo representacional interno de nós mesmos, muitas vezes relacionados à maneira como a gente é cuidado e educado quando a gente é pequeno, né? Então, desenvolver habilidades emocionais desde cedo nas crianças é imprescindível, independentemente se a gente está num contexto de pandemia ou não, em um contexto extraordinário, né? Só fazendo essa pontuação. E ter pais que evidenciam e que demonstram afeto, carinho, que estimulam o desenvolvimento dos seus filhos, é muito importante para o desenvolvimento da saúde mental futura. A gente dados de 2019 trazem que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Infelizmente, a gente tem essa marca. E o país mais depressivo, com pessoas mais depressivas da América Latina. Então, algo está errado, né? Que precisa ser feito.
Então, numa live passada do nosso amigo Ezequiel, psicólogo que está assistindo essa live, ele mencionou, né, que ele falava desses fatores que propiciam o desenvolvimento de transtornos mentais, como a ansiedade. Então, a gente, além de garantir esses cuidados, a gente precisa desmistificar ainda muitas questões relacionadas à saúde mental, né? Principalmente investir mais em educação socioemocional das crianças, né? E os pais, eles são pessoas, são protagonistas nesse papel a ser desempenhado. Sim, sim, com certeza. E, inclusive, também, vale também tá ressaltando que a forma como os pais se comportam, né, isso também vai estar refletindo no comportamento da criança, na forma como ela vai estar lidando assim com as suas próprias relações. Ou seja, é um trabalho em conjunto. E dessas, dentro dessas estratégias, dentro desse distanciamento social, durante a pandemia, estar procurando estar organizando uma rotina. E quando se fala dessa rotina, eu estou falando de uma rotina familiar, não só relacionado às crianças, mas também aos pais, em conjunto, né? Toda a família aqui. Isso vai ajudar muito nesse momento em que nós estamos enfrentando. Sim. Então, já que você tocou nas dicas, a gente já vai para esse ponto, né? Onde a gente traz estratégias, ferramentas que os pais, cuidadores podem estar fazendo uso nesse período, né? Com relação às dificuldades e aos problemas internalizantes, a gente traz primeiramente que os pais acolham as angústias, o medo, esse processo está envolvido as crianças, né? Uhum. Então, Sim, com certeza. semana passada, a gente comemorou e, e enfatizou bastante como psicólogo os 30 anos de consolidação do ECA, né? Então, esse documento que garante direitos às crianças. Então, a gente, a partir do momento que entende as crianças como sujeitos, como pessoas em desenvolvimento e respeita e acolhe as angústias delas, então a gente dá esse local, esse espaço para elas darem vazão a esses sentimentos. Não é isso? Sim, com certeza. E também vale assim tá pontuando que tirar esse direito da criança, né, de não estar dando essa oportunidade dela falar sobre o que ela está sentindo, como ela está percebendo toda essa situação, de certa forma, tirar ela da posição de sujeito, né? Como se ela não entendesse, como se ela não sentisse. Isso acaba, de alguma forma, afetando as crianças. Sim. Então, a nossa primeira dica referente aos cuidados referente aos problemas internalizantes é essa escuta mesmo, acolhedora. Então, de abrir espaço para a criança estar falando, então tirar um momento do dia para elas estarem abordando as percepções delas, os medos, enfim, porque elas têm dificuldade de compreender o momento que a gente está vivenciando. Então, quando você se propõe a isso, você pode construir junto com ela novos significados para esse momento e deixá-la consciente da situação. Claro, sempre respeitando o nível de desenvolvimento em que ela está. Então, falar sempre a verdade é muito importante. Não trazer dados fictícios ou fantasiar demais. Então, deixá-la consciente da situação. Então, você pode abordar até seus próprios sentimentos, que é comum, é natural que a gente sinta medo, que a gente se sinta um pouco mais vulnerável. Os próprios pais podem estar falando de sentimentos que experimentaram nessa infância. Então,
da infância. Então, a partir disso, construir com elas significados, né, sobre esse momento. Pode estar, não, nunca jamais se recusar a falar sobre a pandemia. É importante falar com elas a respeito, de dizer que a gente está passando por um momento em que as pessoas estão pegando uma gripe e que é muito importante a gente estar se cuidando, né? Quando eu cuido de mim, eu cuido de todos. Então, a gente tem essa oportunidade de estar incentivando as crianças a desenvolverem um senso de saúde que é coletivo, né? Então, talvez a grande lição desse período para a gente e que a gente pode deixar de ensinamento para as crianças, é essa noção de cuidado mútuo, de cuidado Uhum. recíproco entre todos, não é? Com certeza. E também a forma como a gente vai estar direcionando isso com as crianças, a forma como a gente vai estar ensinando, isso vai refletir muito no comportamento dela futuro, na personalidade dela, né, de estar lidando com situações de crise, com momentos difíceis da vida dela, ou seja, não privar a criança desse momento, tá dando essa abertura para ela falar, tá explicando assim dentro de uma linguagem que ela vai compreender, né, o que está acontecendo. E outra coisa também interessante que pode estar proporcionando assim sensações e afetos positivos assim, na criança é quando ela expor que está sentindo saudade de algum amigo ou de algum parente ou de alguma pessoa, está facilitando esse momento de comunicação, né? Através de uma videochamada, através de uma conversa por telefone, ou seja, são esses pequenos detalhes que vão estar fazendo a diferença no dia a dia da família, né? Não somente da criança, mas também da família, porque quando a criança está bem, quando ela consegue ter esse espaço para estar se expressando e falando, isso consequentemente também vai estar atingindo os pais de uma forma positiva. Sim. Então, é importante entender a família como uma engrenagem, não é? Onde todos são peças-chave no funcionamento dessa engrenagem. Então, quando um não vai bem, esse sistema tende a não fluir da maneira que se considera ideal. Então, eis a importância desses cuidados, né? Tanto com relação à saúde emocional dos pais, como das crianças, né? Sim. Tem outro ponto também, Laurentino, que é muito comum assim nesse momento, que pode acontecer ou pode estar acontecendo, é de que a criança venha estar fazendo as mesmas perguntas, né, várias vezes, de uma forma que ela tenta buscar segurança, né, que ela tenta, como se fosse uma forma que ela viesse estar buscando esse conforto, né. Então, ter Sim, paciência de estar explicando, de estar falando, independente de quantas vezes assim, ela venha perguntar sobre o mesmo assunto, sobre a mesma coisa, que é uma forma dela estar buscando essa segurança. sim. A gente não pode jamais desmerecer o que elas estão sentindo, né? Como as crianças não são objetos dos adultos. Então, elas são pessoas, como a gente mencionado, são pessoas de direito e merecem ser ouvidas, ser escutadas. Então, porque elas estão desenvolvendo uma representação sobre esse período, né? Eu costumo até brincar que um dia desses nas redes sociais, eu vi um vídeo onde a criança pegava assim um galho de mamona que tinha aquelas, aquelas sementinhas da mamona, né? O fruto mesmo. E elas pensavam que era o vírus, né? Então, só para a gente ter essa noção de que elas dão um significado, elas estão representando e significando esse momento. Então, cabe a gente ajudá-las a desenvolver, né, uma representação que não afete tanto o emocional delas, né, e proporcione um ambiente de segurança, de conforto. Sim, com certeza. Com certeza. Aí, dentro desse contexto, vai também entrar agora a questão dos problemas externalizantes, né? Sim, Uma criança vai estar lidando, como os pais podem estar lidando com tédio, com desobediência das crianças.
e até mesmo essa irritabilidade que ela pode estar apresentando. E foi um dos pontos que a gente já falou, que é a questão de estabelecer uma rotina diária, com atividades que venham estar proporcionando prazer, né, tanto para a criança como também para os pais, desse momento, dessa qualidade desse momento, né? Tá fazendo, assim, atividades que ela venham poder brincar, e também é muito importante que venham ser colocadas atividades onde elas possam estar movimentando o corpo, né? Tá gastando energia, tá brincando, que isso vai ajudar muito, inclusive até na questão do sono, né? Questão do sono, questão da alimentação. Então, um dos pontos aí em relação aos problemas externalizantes, uma das estratégias é essa, de estar estabelecendo uma rotina diária de atividades. Atividades que possam ser prazerosas, né? Atividades que sejam envolventes. E você tocou num ponto importante, que é atividades que, de certa forma, mantenham as crianças um tanto distantes das telas, né? Não, porque a Uhum. gente já se faz bastante uso desse recurso. Então, atividades que podem ser inúmeras, né? Para afastá-las desses momentos de mais contato com as telas. Então, atividade de dança, jogos, né? A gente tem visto muitos pais nesse momento fazendo receitas, bolos, fazendo um prato preferido da criança. Então, atividades envolventes, onde elas se sintam importantes, né? Se sintam acolhidas, tem toda a diferença nesse momento. Então, usar a criatividade mesmo. Tem pais que estão usando inúmeros recursos, até caixa de papelão, cabo de vassoura para fazer cavalinho. E são recursos muito úteis, né? Além de incentivar a autonomia, incentivar a criança a desenvolver seus próprios brinquedos, esse momento lúdico é muito rico para todos, né? Então, a gente sabe que pais que se dedicam aos filhos, eles estão trazendo um benefício tão relevante para o desenvolvimento cerebral dessas crianças, né? Então, Sim, como a com gente certeza. mencionou lá no início, elas estão formando inúmeras conexões. Então, imagine a experiência rica que você está compartilhando, está ajudando seus filhos a, a criar autonomia, a desenvolverem sentimentos positivos, não é? Sim, com certeza. E sem falar que também, consequentemente, isso também vai estar proporcionando um bem-estar para os pais, porque isso vai estar refletindo na relação, né, entre pai e filho, mãe e filho. Ou seja, de todos os lados terão ganhos, né, quando a família se organiza, quando a família tenta tá organizando toda essa rotina. E dentro disso também entra algo voltado assim para os pais, o tempo que eles gastam em informações, né, em notícias, em fontes, a forma como eles estão tendo acesso a essas informações, compartilhando, às vezes, fake news, né, sem saber da fonte, de onde que realmente aquilo tá vindo, se é algo, né, é verdadeiro, e isso, consequentemente, pode estar causando estresse, preocupação, ansiedade, e todo esse estresse dos pais não estarem sabendo lidar com essa situação, isso vai refletir quando for se relacionar com os filhos. Por quê? Porque não vai ter paciência, não vai ter todo aquele cuidado, né? Não vão estar se colocando numa posição de ter tempo para a criança, né? Isso, consequentemente, pode trazer prejuízos também, tanto a curto como a longo prazo. É importante a gente, nesse quesito aí do bem-estar subjetivo dos pais, da gente estar mencionando que as crianças são muito sensíveis aos estados emocionais em que os pais estão passando, né? Então, Uhum.
principalmente bebês. Bebês, eles Sim, conseguem ter essa conexão e eles ficam mais irritados, ficam mais chorosos, né? Quando percebem os pais, às vezes, mais agressivos, né? Com xingamentos, enfim, com o estresse, né? Então, daí a sim, importância dos pais estarem cuidando do seu bem-estar subjetivo, né? Então, é tudo aquilo que a gente já vem falando ao longo dessas neurolives, né? É aquele combo, boa alimentação, né? Cuidados com a parte física, emocional, com o sono, enfim, que vão refletir em tudo, né? Na prestação desses cuidados que são estritamente necessários a essas crianças. Não é isso? sim, sim, com certeza. E também, outro ponto que pode ser colocado dentro disso que você está colocando, é a questão das atividades escolares, que isso também entra dentro dessa rotina que deve ser feita, né, com toda a família. E, às vezes, quando a escola pode acontecer de não mandar as tarefas, os pais podem estar usando, assim, a criatividade, como você falou, né, pode estar revisando assuntos passados, ou pode estar procurando sites, assim, educativos, né, ou seja, tá tendo esse tempo com seu filho, porque não vai ter como a criança aprender sozinha, né? Porque quando ela está lá na escola, tem todo aquele convívio com professores, com os coleguinhas, e agora, assim, só diante de uma tela de celular, é muito importante que os pais venham estar presentes nesse momento, estarem ensinando, estarem estimulando, como você falou, a questão da criatividade, ou seja, fazer desse momento que nós estamos vivendo uma oportunidade de estar de tá, estabelecendo as relações, fortalecendo essas relações, essa troca de afetos, né? Tudo isso vai estar contribuindo muito, tanto para a vida da criança como para a vida dos pais. Sim. Então, gente, a gente já tem quase uma hora de live, né? Se alguém tiver alguma pontuação, alguma pergunta, então é importante que faça para a gente estar interagindo, né? A gente teve alguns contratempos, infelizmente, que acabaram afetando de certa forma, mas estejam à vontade para comentarem, Uhum. para fazer algumas questões, enfim. Tá também compartilhando aí alguma experiência, né? Como é que está sendo esse momento para vocês? Você que é pai, que é mãe, como é que está sendo esse momento? Quais são as estratégias que você tem utilizado para estar facilitando esse convívio diário, né, com a sua família? Você pode estar comentando aí, estar compartilhando. Sim. Então, gente, enquanto não aparece, é importante a gente estar reforçando, né, a necessidade desses cuidados, né? Então, tem um ditado que diz para que a gente cuide melhor das crianças, que a gente seja aldeia, né? Que a gente seja uma aldeia. A gente Uhum. precisa estar fazendo uso dessas ferramentas, estar sensíveis às necessidades das crianças. Então, entendendo que esse é um momento que a gente pode ensinar muitos valores interessantes e a desenvolver habilidades emocionais importantes para enfrentar os desafios da vida, né? Como, por exemplo, ensinar perseverança, ensinar empatia, né, para as crianças, ensinar paciência. Então, a gente costuma dizer que a gente estava imerso em um contexto de muito imediatismo. A gente tinha tudo sempre à mão, tinha tudo e a gente acabou se tornando um pouco viciado, né, um pouco dependente disso. Então, quando a gente se viu diante de uma situação que é necessário esperar, que é necessário ter disciplina, né? Um sentimento coletivo de saúde, um sentimento coletivo de saúde. Então, a gente perdeu, se viu desprovido de tudo isso
e acabou ficando um pouco, né, vulnerável, esse sentimento de impotência que foi desenvolvido, de ansiedade, enfim. Então, mas a gente vê que a gente tem capacidades de estar enfrentando esse momento, né? De estar exercendo a nossa plasticidade cerebral, que a gente tanto fala aqui nas neurolives. Então, esse que é esse poder de adaptação a essas circunstâncias. E é isso que faz toda a diferença num momento delicado como a gente está passando. Então, a gente fazer uso dessas ferramentas que a gente agregou ao longo da vida, né? E como é que a gente desenvolve essas ferramentas e habilidades? Desde pequeno, incentivando, de como a gente supera momentos difíceis. Então, a gente, em outras Neurolive, foi citado bastante, né? Que é essa nossa capacidade de estar enfrentando e lidando com situações difíceis, que é a resiliência. Então, esse é o momento da gente estar fazendo, exercitando essas capacidades e ensinando os pequenos, as crianças, a desenvolver essas potencialidades. Sim, sim, com certeza. E já que a criança acaba refletindo, né, as sensações, afeto dos pais, então algo primordial é esse pai, essa mãe está se cuidando, né? Como você falou antes, está se cuidando bem, está dormindo bem, está criando uma rotina onde você venha estar dividindo o seu tempo e tenha tempo para tudo, inclusive para cuidar de você mesmo, né? Que é algo também muito importante. Está cuidando do seu funcionamento mental e emocional, porque a forma como você vai estar fazendo isso, isso também vai estar ajudando, né? Vai estar facilitando quando você for estar se relacionando com a criança, estar conversando com ela, você vai estar mais paciente, você vai estar mais calmo, não vai estar estressado, e tudo isso só vem a contribuir. É muito importante também os pais estarem demonstrando esse afeto, não só com os filhos, mas também com pessoas que vocês têm como pessoas importantes para a vida de vocês, né? Pessoas significativas, aquela pessoa que nunca mais você conversou, aquela pessoa que nunca mais você teve um tempo aí para estar fazendo uma ligação, né? Tá perguntando como é que tá falando um pouco sobre como está sendo a sua própria rotina, ou seja, está compartilhando esse momento, que, consequentemente, ambos vão estar se ajudando, né? Quando a gente tem o outro que vem ouvir, que venha estar emprestando, assim, um pouco do seu tempo, um pouco do seu ouvir para estar nos acolhendo, isso traz um grande benefício, né? Isso é muito bom. Sim. Então temos algumas perguntas aqui, Lino. Então, uma questão referente a como lidar melhor com a ansiedade da criança, né? Uhum. Então, referente à aflição dos pais nos grupos de WhatsApp em relação a esse momento, referente a atividades escolares. Como a gente estava falando anteriormente, questão de ansiedade, a forma como você pode estar ajudando essa criança é estar proporcionando atividades para ela, né? Momentos que ela venha poder conversar com você, estar estimulando que ela venha se expressar sobre o que ela está sentindo, o que ela está pensando, estar fazendo atividades que venham fazer com que ela venha ter, como é que eu posso dizer, eu sumi agora aqui da minha mente, estava pensando aquela atividade onde a criança vai estar sempre movimentando o corpo, né? Onde ela vai estar gastando a energia, e, consequentemente, quando chegar na parte da noite, assim, ela vai ter uma noite mais tranquila, né? Porque ela teve toda uma rotina assim durante o dia, evitar estar dormindo muito tarde, porque isso prejudica muito. Às vezes o dia deixa de ser produtivo, você passa o dia cansado, exausto, e, consequentemente isso vai estar gerando estresse, ou seja, toda uma rotina que vem proporcionar esse momento para a criança, isso vai ajudar muito em relação à ansiedade. Sim. Então, o sentimento de ansiedade,
ele entra lá na questão dos transtornos, dos problemas internalizantes da criança, né? Uhum. Então, como sentimentos como medo, ansiedade, estar abrindo esse espaço mesmo para que elas possam estar falando, para que Uhum. você entenda mais ou menos o que é que está provocando isso e agir sobre essas questões que ela fala. Então, primeiramente, um espaço de escuta, de acolher a angústia e o sentimento da criança. Posteriormente, você constrói com ela alternativas, né? Sim, com certeza. Tá dando assim esse espaço e como você falou, tá respeitando a criança como sujeito, né? Que ela também pensa, ela também sente e ela também tem essa necessidade de estar falando daquilo que está tá sendo difícil para ela. E ela pode falar isso tanto com palavras como também de uma forma comportamental, que vai entrar a questão da agressividade, da raiva, né? Dela não querer estar obedecendo às regras, fazer tudo ao contrário. Ou seja, não fique focando somente no comportamento que a criança está apresentando. A gente vê o que está por trás disso. Por que, que ela está tendo esse comportamento. Né? Sim, Consequentemente, isso vai estar melhorando muito. sim, com certeza. Então, proporcionar esse ambiente de escuta, de cuidado. E esse é um momento também muito propício para as próprias crianças estarem desenvolvendo uma consciência sobre seus próprios sentimentos, né? Aquilo que eu falava bem no início, de ter é, desenvolver habilidades emocionais, de estar entendendo, compreendendo alguns sentimentos. Então, o que, por exemplo, muitas pessoas não tiveram no passado. Então, como nossos pais, muitas pessoas não eram ambientes tão propícios para estarem desenvolvendo isso, né? Infelizmente. Então, acabou é, na manifestação de muitos transtornos, como a gente vê hoje, como eu falava lá no início, né? Como o Brasil ser campeão em relação aos transtornos de ansiedade no mundo e na América Latina ocupar um lugar de primeiro lugar com relação à depressão, né? Então isso tem a Sim, ver com essas práticas, né? A gente pouco conhece nossas habilidades emocionais. Muitas pessoas não sabem nem diferenciar o que é uma tristeza de uma raiva, né? Então, está estimulando as crianças a reconhecerem sentimentos, de estar falando sobre seus sentimentos e de estar explicando, por exemplo, quais são as reações físicas relacionadas a alguns sentimentos. Por exemplo, quando a gente está com raiva, a gente fica franze a testa, né? A gente fica com o corpo mais fechado. E ensinando para as crianças que a gente tem sentimentos bons e sentimentos ruins, né? Que não são tão bons. E que uma vida, digamos, mais feliz, com um bem-estar subjetivo maior, é uma vida que a gente experimenta melhores sentimentos, né? Sentimentos relacionados à alegria, à gratidão, à felicidade, não é? sim, com certeza. E sem falar que se os pais não estarem tendo esse cuidado com si mesmo, né, de estar cuidando de si, ou provavelmente assim eles não estão sabendo lidar com as demandas assim dos seus filhos. Ou seja, é preciso se cuidar para que também haja esse cuidado. É Sim, também muito importante assim a ser pontuado. sim. E assim, Lino, para a gente final, também é muito importante que os pais, nesse contexto, sigam as medidas de segurança, né? Então, Sim, estarem praticando bons hábitos comportamentais mesmo. Então, é difícil a gente pensar saúde mental, tanto dos pais como das crianças, e eles se expõem desnecessariamente a situações de contaminação, por exemplo, né? Então, como a gente falava, desenvolver esse senso de sentimento coletivo mesmo de saúde. Então, à medida que há pais responsáveis, pais sensíveis, pais que se preocupam com a saúde,
do seu próximo, então a gente vai ter também crianças mais engajadas, crianças mais sensíveis a essas questões, né? Sim, sim, com certeza. Tava vendo aqui algumas perguntas aqui da Marta Lúcia. Ela é professora, assim, ela colocou que vejo nos grupos do WhatsApp a aflição dos pais em relação a esse momento, principalmente pela sobrecarga de atividades escolares, da dificuldade em manter uma rotina de estudos. E que realmente é algo que está muito presente, né? Assim, essa sobrecarga de atividade está sendo assim exigida da criança, né? Todo esse momento onde tanto a criança como os pais têm que estar se adaptando. Então, nesse momento assim, é interessante estar buscando alguma estratégia, alguma alternativa, estar conversando com a escola, estar conversando com os próprios professores, né? Sobre a situação que se a gente está fortalecendo, se a gente fortalecer essa rede de apoio, todos nós só temos a ganhar, né? É necessário fazer isso. Sim, Tem também que a Silvânia, para mim foi de suma importância. Realmente são questões que às vezes muitos não percebem a necessidade desse diálogo com as crianças e com o esclarecimento. Então é mais fácil lidarmos com esse momento. E isso muito bem. É isso mesmo. sim. Então, reconhecer as crianças como sujeitos, né? Então, pessoas em fase de desenvolvimento. Então, a gente vê ao longo das nossas intervenções que aqueles pais que são mais engajados, pais que se empenham no processo de estar estimulando seus filhos, os resultados são bem mais visíveis, né? Então, Sim. Aí tem outras questões também, sei lá, Laurentino, quando a mãe ou o pai tem uma rotina ainda assim de trabalho, que muitos estão agora trabalhando até mesmo em casa, né? Aquele teletrabalho, através assim, tá usando a internet agora, está sendo assim o seu meio de estar gerando alguma renda assim, para a família. Aí toda essa rotina de trabalho, com os afazeres domésticos, ainda tem que lidar, né, com essa atenção assim, em relação aos filhos. Se isso não for assim administrado dentro de uma rotina de momentos, isso também vai estar prejudicando, né, tanto os pais como também os filhos. Ou seja, se existe mais alguém aí que está com você nesse isolamento social, peça ajuda, divida as tarefas, coloque também até a criança para estar, né, fazendo assim algumas tarefas que ela pode fazer, que até isso assim para ela vai ser um momento assim de confiança, um momento divertido, é como se fosse um brincar para ela, né? Então, ou seja, isso é muito importante. com certeza, Aline. Então, a psicóloga Ah, Francisca Santos, Francisco, ela falou que é você é minha muito importante amiga. a criança na identificação das emoções e validar também as emoções que irão surgir em alguns contextos, né? Então é quando a gente Uhum, fala que é o momento que a gente está estimulando elas a reconhecerem alguns sentimentos, né? E que uhum. a gente pode agir sobre muitas circunstâncias, né? Então, que a gente pode controlar e mudar estados de humor. Então, não é algo que simplesmente age sobre a gente, mas a gente pode ter um controle, uma habilidade emocional de estar agindo sobre esses estados emocionais, né? Como a gente fala. Todo, uhum. E todo assim, esse apoio, todo esse momento assim, proporcionado para a criança, isso não vai estar refletindo somente agora. Isso vai estar refletindo quando tudo isso passar. Ou seja, é um ganho também a longo prazo. Isso vai estar refletindo muito na vida dela, quando for adolescente, quando for adulta, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa lanchonete, aí o menino estava chorando, acho que tinha assim, uns 2 anos. Aí eu acho que era o tio dele. Vi ele chorar, falei, ei, rapaz, tu não é homem não? Aí o menino chorando, aí ele concordou, balançando a cabeça, ele, pois é, rapaz, homem não chora não. Ou seja, desde pequeno tá privando a criança de expor aquilo que ela tá sentindo, né? Sim, É uma dica que nós também podemos estar deixando. Deixe a criança expressar o que ela está sentindo, deixe ela tá colocando as suas angústias, os seus anseios, e, consequentemente, vocês vão estar sabendo lidar
Até porque todo adulto um dia foi criança. Aí entra lá no começo, como a gente falou, de os próprios pais estarem compartilhando essas experiências com os filhos. Olha, quando eu era pequeno, eu senti muito medo disso, eu senti medo daquilo, eu tive essa ansiedade nesse momento da minha vida. Ou seja, é, toda essa conversa, né, todo esse cuidado de estar mostrando para os filhos que isso que eles estão sentindo não é algo novo e é algo que faz parte da nossa existência enquanto sujeito, isso vai facilitar muito nesse processo que nós estamos enfrentando nesse momento. Certeza. Com certeza. Então, é um exercício para as crianças quando seus cuidadores expressam isso para elas, né? Então, já pensou os seus heróis também sentirem medo, se sentirem Sim, frustrados diante de alguma situação? Dá um sentimento de humanidade, né? com De que certeza. esses sentimentos são inerentes ao ser humano. E que a gente é totalmente capaz de lidar com eles e conseguir resolver muitas situações emocionais complexas, né? Sim, com certeza. E também isso é até uma estratégia, né? Quando a criança geralmente gosta assim de um super-herói, eu gosto muito do Homem-Aranha. Então, usa essa situação que é para a criança venha estar estimulando a imaginação dela. Só vamos ajudar o Homem-Aranha, né? É, assim, nesse momento, vamos ajudar ele. É, é como se ele estivesse pedindo que para todas as pessoas ficassem em casa, ajudando ele. Você gosta dele, então bora colaborar com ele. Ou seja, está se utilizando daquilo que a criança gosta, daquilo que faz sentido para ela nesse momento, né, de isolamento. Com certeza. E principalmente relacionado a crianças com deficiência, por exemplo, né? Uhum. Crianças com autismo, por exemplo, que têm mais dificuldade de estarem usando as medidas preventivas, enfim, que são mais vulneráveis até à infecção pelo vírus. Sim, Então, de estar estimulando dentro daquilo que elas gostam, né? Usando as cores que ela gosta, por exemplo, uma máscara do super-herói preferido, a cor preferida uhum. dela, enfim, e os pais, né, irem aproximando esse estímulo e reforçando mesmo, pulando, comemorando com ela, quando elas manifestarem certos ganhos, né? Quando elas Sim. atingirem comportamentos ditos mais desejáveis para eles. Então, é Uhum. necessário esse feedback, esse apoio para as crianças, né? Independentemente sejam elas neurotípicas, crianças com desenvolvimento saudável, enfim. Então, é importante sempre estar estimulando, né? Dando esse apoio, principalmente quando elas acertam, quando elas têm comportamentos mais agradáveis, né? Comportamentos mais ditos esperados dos cuidadores, né? Sim, sim, com certeza. Então, Isso aí Lina, são as estratégias que devemos sim. ter em mente, né? Nesse momento. Então a gente se aproxima do fim. Então a gente agradece, né, a todos e a todas que se dispuseram a estar aqui compartilhando esse momento Cadeia a conosco. todos que participaram.